Bem-vindo ao canal Chivas Assombrado. Meu nome é Marcelo, sou padre, há muito tempo, da Igreja Ortodoxa. Esse relato que eu vou contar agora, aconteceu no ano de 2000. Irei relatar segredos que há muito tempo estavam escondidos. Há muito tempo, eu fui membro de uma organização chamada os Cavaleiros da Igreja Ortodoxa. Uma espécie de caçadores de monstro. Talvez você nunca tenha visto falar, mas é porque costumamos trabalhar na sombra da noite. Caçamos todo tipo de criatura que possa ameaçar a vida humana. Eu e mais 2 amigos estávamos em uma missão da igreja na cidade de Matos do Maranhão. Em uma dessas missões da Igreja Católica de evangelização, quando, um dia pela manhã, o telefone tocou, não era um desses telefones celulares, como as pessoas têm hoje em dia, era o telefone fixo da Igreja Matriz daquela mesma cidade, um membro autoritário da Igreja Ortodoxa nos informou que, na cidade de Rosário, no Maranhão, próximo à cidade onde a gente estava, havia relatos de uma aparição de uma criatura de tamanho desproporcional. A princípio, nos informou que iríamos para a cidade, informando que poderia ser apenas boato. Porém, a pessoa que estava do outro lado da linha respondeu que havia uma série de boatos dessa criatura na cidade de Rosa. No Maranhão, existe basicamente 2 tipos de lobisomem, um que é bípede e outro que andou sobre as 4 patas. O que anda sobre 2 pés costuma se alimentar de carne humana, já o que anda sobre 4 patas só se alimenta de fezes de animais, ossos e restos de animais. Nos resolvemos ir para a cidade e averiguar o que estava de fato acontecendo. Chegamos lá mais ou menos umas 5 horas da tarde, conversamos durante alguns dias com várias pessoas. Fomos informados que a criatura estava aparecendo nas proximidades de um povoado chamado Bento Gonçalves. No outro dia, logo pela manhã, tomamos café no hotel que estávamos hospedados, para não levantar suspeitas, nem sequer, dos membros daquela igreja da cidade de Bento. Afinal, eu e meus 2 amigos não somos padres comuns, e não poderíamos revelar a nossa identidade. Pegamos nosso carro e nos dirigimos para o povoado de Bento Gonçalves. Ao chegar lá, logo na entrada do povoado, havia um daqueles barzinhos, quando tem todo tipo de coisa. Resolvemos encostar e conversar com o dono do bar. Os termos padres, não é permitido beber, mas precisávamos de informações. Resolvemos pedir uma bebida quente para o dono do bar. Ele colocou um copo de cachaça a ponto. Então eu e meus 2 amigos, que também são padres, tomamos e começamos a conversar sobre assuntos sobrenaturais. O dono do bar parece interessado no assunto. Resolveu conversar com a gente também, então perguntamos para ele se havia relato de alguma aparição naquele lugar. Informou que sim e começou a nos contar detalhes sobre a aparição da criatura. Moço, aí pra frente, o povo está vendo um lobisomem. Ele parece toda noite, e já foi visto em quintais em casa do povoado. Daquele momento para frente. Aquele momento sabíamos que estávamos na pista certa. Então, depois de conversar mais um pouco, entramos no carro e seguimos viagem. Até algumas casas começaram a aparecer aquele pequeno povoado. Havia uma igreja bem pequena modelo capela, dedicada a São Pedro. Mais adiante, havia uma mulher, puxando uma vaca malhada, e um bezerrinho. Ela morava numa dessas casas de taipa, e na casa havia fraldas de bebê, penduradas ao vento. Aparentemente naquela casa havia uma criança, recém-nascida. Já tínhamos informação que no povoado havia um lixão. Lugar propício que a criatura pudesse estar próxima para segmentar de restos de animais. Paramos o carro e perguntamos para a mulher, que estava acompanhada de um menino de aproximadamente 10 anos. Logo no princípio, observei que ao lado do menino havia 2 entidades, um era um vaqueiro e o outro preto velho. As 2 entidades, ao me verem, baixaram a cabeça, em sinal de respeito. Perguntei à mulher: bom dia, minha senhora, me chamo Marcelo, a senhora poderia me informar onde fica o lixão? Ela respondeu que sim.
E disse que era mais à frente, dobrando à direita. Seguimos viagem, encontramos o lixão, havia várias cabeças de boi, e ossos, além de aparelhos hospitalares, contendo sangue humano. Um banquete para aquela criatura. Retornamos para a cidade, para planejar, tentar um plano à noite. Eu e meus 2 amigos padres, falamos sobre como iríamos pegar a criatura. Planejamos que ficaríamos próximo ao chão, então poderíamos prender a criatura. Na outra noite, aproximadamente umas 5 horas da tarde, seguimos uma outra estrada, que ligava Bento ao chão, sem passar pelo povoado de Bento Gonçalves. Já não usávamos roupas de padre, e sim grandes mantas negras, chapéu de couro, arma de fogo, e uma besta. Peças que disparam flechas. Nossas balas não são comuns, na ponta. Elas carregam a mini cruz, de aço, banhada em prata. Também levamos com a gente, vela benta, correntes de algema, um crucifixo, maior, e outros menores. Um rosário, e na cintura um cordão de São Paulo. Ficamos próximo ao chão, na beirada da estrada. Como éramos 3 padres, ao todo ficamos em pontos estratégicos da estrada. Era mês de setembro, e agora estava claro. E uma leve neblina paira sobre nós. A gente sabia que aquela estrada era onde a criatura ia passar. Durante algumas horas, ficamos aguardando a chegada da criatura, e de repente, ouvimos vários disparos de armas de fogo. Vindo do povoado de Bento Gonçalves, eram vários tiros. Então o outro padre, que estava mais perto de mim, falou: Marcelo, eu acho que o povo está disparando na criatura. Resolvemos esperar mais um pouco para ver o que iria acontecer. Foi quando, ao longe, deu para ver o mato sendo aberto e quebrado. Pelo que parecia ser um cavalo, gigantesco, porém tinha cara de cachorro. E grande, explica bizarra, a besta se aproximava da gente, sem saber a emboscada que estava se formando à sua frente. Cada um de nós pôs de pé, um crucifixo na mão, e uma vela benta, acesa. Então todos nós falamos, ao mesmo tempo. Um sinal da ordem, criatura do demônio, caia sobre o poder de Santa Cruz. A criatura deu um uivo e foi parar entre nós 3, fomos fazendo uma espécie de círculo ao redor da criatura. O animal grunha e rolava no chão, era uma espécie de cachorros gigantescos. Seus olhos eram de fogo, tinha presas afiadas, e traços humanos. A criatura tentava sair daquele círculo de qualquer jeito, mas não conseguia. Foi aí que o padre Antônio disparou uma bala bem na barriga daquela criatura. O animal gritou de dor, então jogamos 2 correntes sobre ele, disparamos 7 flechas na criatura. As coisas haviam sido benzidas também, o animal não conseguia sair debaixo das correntes, então chegamos perto, e fizemos uma oração, discurso, juramento, e a criatura foi se transformando em um homem novamente. Era um senhor de idade, um pouco avançada. Estava completamente nu e havia sido atingido por um outro tiro, talvez dado pela população do povoado. O homem parecia não acreditar no que estava acontecendo. Ele perguntou se iríamos matá-lo. Respondemos que não. Afinal de contas, somos padres, não costumamos matar. O homem falou que não se transformava porque queria, era uma maldição da família. Falou para a gente que seu pai, quando estava para morrer, havia lhe ensinado oração para se transformar. Te perguntamos onde estava a roupa dele. Ele nos levou até o local onde ele tinha se transformado. Era um matagal desses de cerâmica, de fazer estes tijolos. Então ele nos levou. Encontramos a roupa dele virada do lado avesso, uma garrafa de água e uma faca. Nessas alturas ele já estava algemado. Então ele informou que morava sozinho e não havia necessidade que eu o levasse para um lugar secreto. Falamos para ele que iríamos quebrar aquela maldição. Ele chorou, mais diferente do que as pessoas acreditam. Esses homens só se tornam monstros quando deseja. O levamos para a casa dele. Ele morava em um bairro da cidade de Bento Gonçalves. No outro dia passamos o dia inteiro em oração, aguardando que chegasse a noite, para que pudéssemos de uma vez por todas dar fim naquela situação. Exatamente às 6 horas da tarde acorrentamos o homem.
Em uma cadeira de madeira, colocamos uma mangueira de água na sua boca, que era ligado a 1 litro de água benta. A intenção era fazer a criatura tomar águas, uma espécie de armação, que não teria como tirar depois da transformação. Aguardamos algum tempo a mais, e depois mandamos que o homem, e já-se para se transformar, é isso ou uma oração macabra? Aos poucos aquele senhor foi se transformando em uma besta do inferno, o seu corpo mudou aos poucos, cresceu grandes garras, dentes, pelos. Seus olhos ficaram vermelhos como brasas de fogo. A criatura se debatia, mas não conseguia quebrar as correntes benzidas. Apontamos a Santa Cruz para a criatura, e ordenamos que a partir daquele momento, o reinado de maldade dela estava acabado. Abrimos o litro de água e a água escorreu para dentro da garganta daquela criatura. A criatura gemia de dor e neste momento, uma sombra negra saiu dela, deu um grande arrepio e grito, e foi embora. O monstro aos poucos voltou a ser um homem. Com o homem parecia estar mais fraco. A gente sabia que ele não iria sobreviver, já que a criatura, ela parte de modo, como havia sido retirada, ele não iria durar muito, mais 2 dias. Quando o homem voltou ao normal, ele chorava, parecia que gostava de se transformar naquele monstro. Soltamos o homem, e nos dirigimos de volta ao hotel. Depois de 3 dias do acontecido, soubemos que o homem havia morrido. Novamente voltamos para o nosso cotidiano normal. Hoje eu ouço esses relatos contados. Vocês podem acreditar, esse tipo de criatura realmente existe, porém não é bem do modo como muitos contam. Eles são uns territorialista, e nunca andam em matilhas. No máximo existe em um território de 30 quilômetros. E não precisam da lua cheia para se transformar. Eles se alimentam de tudo que encontrar, inclusive de humanos. Criaturas são detidas pelos cavaleiros da igreja, e até hoje existem, e andam nas sombras da noite. Hoje eu tenho 72 anos, sofro de alguns problemas de saúde. E por isso há algum tempo, deixei de ser um cavaleiro. No meu corpo eu carrego cicatrizes. Naquele tempo, era um caçador, deixa um apelo. Jamais duvide das coisas que andam na noite, e tenho a certeza que existe, os cavaleiros da igreja, prontos para se defender, mas uma criatura dessa, cruzar o teu caminho, ele é maligno. Reze bastante, como elas são do inferno, não suportam a luz de Deus. Boa noite.